adenomegalias, hipergamaglobulinemia, febre. Internações por infecção provável, mas sempre com culturas negativas. Fazia tantas penias que tinham várias transfusões. E, às vezes, o médico ele tem que olhar o paciente naquela hora que o paciente consegue ler o livro, né? Então, esse paciente, ele estava, acho que em torno de 11 ou 12 anos, né? E já tinha feito várias biópsias com ausência de malignidade, mas o que acontecia? As biópsias eram realizadas no momento que ele estava fazendo a adenomegalia com febre, era contraindicada a biópsia. E essa síndrome linfoproliferativa com autoimunidade, ela também vai de uma forma um pouco cíclica. Quando ele faz a linfoproliferação, é que ele vai demonstrar as citopenias, associadas a uma hepatospleno, associada às enzimas hepáticas alteradas, e a comprovação diagnóstica desse paciente foi feita através do defeito da apoptose, né? Esses pacientes apresentam umas células T duplo negativas com o receptor da célula T alfa-beta positivo em níveis percentuais maiores do que a população normal, que acaba tendo uma dificuldade em relação à morte celular programada. Então, é um defeito na indução pela via do Fas, com 7% de morte celular após indução por 36 horas. Esse foi o nosso paciente. O paciente controle, que foi um residente nosso, né? A apoptose chegou a 98%. Então, a célula não tem a morte celular programada na fase correta. E o que acontecia era a hepatospleno, as linfadenomegalias, né? Chega a ser chamado de pescoço de búfalo, né? Esses pacientes, na verdade, eles, conforme vai a evolução deles, eles vão melhorando das citopenias, tá? Principalmente das citopenias, eles respondem na fase da citopenia à imunossupressão, com corticoide, com imunomodulação, e quando eles entram na fase de adolescente, há um equilíbrio do sistema imunológico. Mas esses pacientes deverão ser acompanhados pelo resto da vida, porque eles têm uma probabilidade de neoplasia, principalmente linfoma, mais do que 50 a 150 vezes mais do que a população normal. E ele foi até um motivo da gente ter levado esse caso clínico para um congresso, é que após 5 anos que ele estava em remissão da síndrome linfoproliferativa autoimune, ele faz uma toxoplasmose, uma corioretinite por toxoplasmose, e que aí ele vai ao tratamento, né, com a sulfadiazina associada à pirimetamina. Ele bateu na minha porta no ambulatório e falou: doutora Mônica, eu não estou enxergando de um lado. Estava totalmente em remissão há 5 anos. Esse paciente é diagnosticado, é tratado. Após 1 mês de suspensão da sulfadiazina e da pirimetamina, ele reativa a síndrome linfoproliferativa dele, em que nós levamos reativação da ALPS, infecção, toxicidade medicamentosa tardia, que não é o comum, ou ambos. Aqui mostrando a vocês que ele voltou a fazer as leucopenias, que ele voltou a fazer as neutropenias e as plaquetopenias. Ou seja, após remissão, uma infecção por um protozoário fez a doença dele de base reacender, talvez até associada à toxicidade do tratamento da corioretinite por toxoplasma. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que o sistema imunológico, ele é uma sociedade. Embora nós dividimos pela predominância da onde está o defeito, e essa predominância da onde está o defeito
vai dar características dos agentes infecciosos que há mais de predisposição, dependendo de qual a parte do sistema imunológico que está acometido. Então, por exemplo, se a deficiência é humoral, o que a gente vai ter? Principalmente infecções bacterianas por germes comuns, Streptococcus pneumoniae, né, que é o próprio pneumococcus, hemófilos influenza, né, por germes Morrachella catarrhalis. Se é combinada, a gente vai ter tudo, fungo, vírus, bactéria. Mas o que eu quero dizer é que uma vez havendo um comprometimento, seja na imunidade inata, seja na imunidade adaptativa, há uma preponderância. Mas esses pacientes poderão evoluir com desregulação imunológica, com autoimunidade, com alta inflamação ou com neoplasia. Uns mais do que outros, porque nós interagimos. O trabalho do sistema imunológico, ele se interage. Ninguém é nada sozinho. Essa sociedade de células, de anticorpos, das barreiras anatômicas que nós temos, das células da imunidade inata, é preciso um trabalho conjunto, como nós vemos as formiguinhas, uma atrás da outra, para poder construir algo melhor. Então, que fique essa definição, né, que não são só as infecções, que a autoimunidade, as neoplasias que não respondem bem. Hoje, a gente lá, quando a gente dá um diagnóstico de doença autoimune, antes da gente fazer a imunossupressão, nossas crianças estão fazendo avaliações, elas fazem um screening imunológico. Não, então, se for autoimunidade nos primeiros anos de vida, aí é que a gente tem que fazer um screening imunológico mesmo, né? Afastando outras doenças graves, por exemplo, o IPEX-like teve um diagnóstico diferencial com fibrose cística, né? Porque tem também essa associação, embora o diabetes não seja tão precoce. Agora, qual é o prognóstico do erinato da imunidade? É a época do diagnóstico, para a gente poder adequar uma terapia, um transplante, o uso da imunoglobulina, fatores celulares do crescimento, citocinas, anticorpos monoclonais naquelas doenças autoimunes, as pequenas moléculas individualizadas para onde é o principal erro a nível do sistema imunológico, uma nutrição adequada, um apoio psicossocial, a doença de base e aí ao espelho do sistema imunológico, uma boa equipe de trabalho é essencial, porque nós não vamos conseguir trabalhar juntos com essas crianças. Nós vamos ter os imunologistas, junto com os pneumologistas, junto com os pediatras, junto com os reumatologistas. E hoje, cada vez mais, com o avanço de diagnósticos de doenças mais complexas, cada vez mais a sociedade imunológica e a sociedade humana precisam trabalhar em conjunto. Aqui o hospital que eu trabalho, o Hospital Federal Servidores do Estado, a minha equipe de trabalho, que está extremamente deficiente nesse momento, né? E se Deus quiser, quem sabe, a gente vai um dia conseguir a Maria Luísa ou o Sérgio Dortas para conseguir estarmos juntos nessa complexidade desses pacientes, tá? Muito obrigada. E como é que eu faço para sair? Maria Luísa, eu vou fazer uns comentários rápidos. Eu achei todas as aulas muito boas, muito didáticas, que vão alertar os pediatras para os processos existentes. Do lado do botão de play tem para de compartilhamento. Da alergia alimentar, de uma maneira simples, porque quando você vai ler, a gente tem, que não tem
vivência, a gente tem uma certa dificuldade. Depois eu queria fazer só uma perguntinha ao doutor José Luiz, se eu sou alérgica a um alimento, eu posso tomar um anti-histamínico antes dos alimentos para evitar a reação? Boa tarde, a Lúcia, boa tarde a todos. Boa tarde? Não, já são mais de meio-dia. Ó, Lúcia, essa pergunta é a pergunta que está na voga, né? Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Porque uma alergia alimentar, mesmo que a pessoa tenha tido reação àquele alimento, vamos supor, um camarão, ou uma fruta, tenha tido alergia leve, algumas vezes que ingeriu por acaso, ela pode, num determinado momento, fazer uma alergia muito grave. E o antialérgico não impede uma reação anafilática. Então a pessoa, tive uma reação, sou alérgica a camarão, mas outro dia eu comi um salgadinho de camarão, dei uma coçadinha, tomei um antialérgico, melhorei. Então agora já sei como é que eu faço. Tomo um antialérgico e posso comer camarão. Numa dessas ela pode fazer uma reação anafilática ao camarão. Com antialérgico e tudo, o antialérgico não vai impedir, ele não tem potência para impedir uma reação grave, e essa pessoa pode fazer uma reação grave com risco de vida. Então, nunca assumir essa postura, tomar um antialérgico e comer um alimento ao qual seja alérgico, porque está botando a vida em risco. Se você é alérgico, você tem que evitar aquele alimento. Se você comeu, por engano, um traço daquele alimento, teve alguma reação, você vai medicar. Você vai tomar um anti-histamínico, corticoide e vai para o hospital. Obrigada, Zé. Muito bem. Luísa, você quer fazer alguma coisa? Parabéns a todos, excelente, mais um excelente módulo, né? Muito didático e com excelentes informações. Tem uma pergunta, Zé Luiz, eu vou emendar então aqui para você, da Neide. Você faria teste de provocação oral com paciente que fez anafilaxia com nozes? E como orientar a mãe do paciente, pois vários alimentos podem ter contaminação de nozes, como chocolate e algumas farinhas? Bom, primeiro a gente tem que definir o grau da alergia. Então, você vai ver a dosagem já específica para nozes, em que nível está. Você vai fazer um prick-to-prick com... bom, se tiver um nível alto de IgE específica para nozes, você não vai fazer TPO, porque a chance de reagir é muito grande. Mas se para a dúvida, vamos dizer que deve uma IgE específica de 2, qualquer coisa, que não é alta demais, você faz um prick-to-prick, porque muitas vezes a IgE específica não é muito expressiva. Quando você faz o teste cutâneo com o próprio alimento, você tem uma reação surpreendentemente grande. Se essa reação for grande, está contraindicado o TPO, porque o risco de anafilaxia é muito grande. Porém, se a IgE específica é baixa e o teste cutâneo com o próprio alimento, no caso a nozes, né? Você macera a nozes com um pouquinho de água e tal, faz uma papinha e prica. Se esse teste cutâneo não vem muito grande, vem um valor pequeno, no máximo 4, 5 milímetros, e a história não é absolutamente cabal, você pode fazer um TPO para ver se não foi a noz que deu a reação, ou se aquela reação que ele teve, que não era muito bem definida, não era a noz. Sempre o TPO visa liberar o alimento, né? Para você com uma boa anamnese e um teste cutâneo ou uma IgE específica positiva de forma expressiva, você já confirmou o diagnóstico, você não tem que fazer o TPO. O TPO são para os casos dúbios, tá? E como orientar? Aí realmente é um trabalho importante, porque a maioria dos chocolates e vários outros alimentos tem contaminação com nozes. Essas nuts que você compra, esses mix, e todos têm contaminação, né? Então, é um trabalho de esclarecimento bastante cuidadoso com essa mãe dessa criança. Excelente. Mônica, você mostrou
muito bem, né, a importância das manifestações infecciosas e das manifestações não infecciosas nesse contexto aí, imunodeficiência, desregulação imune. E aproveitando para fazer um link, uma pergunta, porque eu acho que tem pediatras aqui assistindo, uma alergia alimentar pode ser uma manifestação de um erro inato da imunidade, uma manifestação inicial, considerando IPEX e, né? Sim, sim, sim. Na verdade, esse paciente, né, com essa enteropatia autoimune, né, ele hoje está com a proteína integral do leite de vaca, mas no início, né, a gente manteve ele durante muito tempo com fórmula de aminoácidos, tá? E logo na fase inicial, que nós conseguimos recuperar o peso dele, foi com uma alimentação gota a gota, tá? Com fórmula de aminoácidos, e essa fórmula de aminoácidos, gota a gota, conseguiu com que a gente imunomodulasse, tá? O sistema gastrointestinal dele. Porque, na verdade, como esse sistema gastrointestinal é uma doença, por uma autoimunidade, né? Então, quanto menos fórmulas imunogênicas você der para esse paciente, você também vai bloquear, entendeu? Essa resposta de hipersensibilidade que ele tem a nível gastrointestinal. Então, por exemplo, logo que ele foi internado com a gente, ele chegou lá com diabetes descompensada, ele tinha 2 anos e meio, ele pesava 7 quilos, ele ficou 1 ano internado, né? E ele sai da internação com 12 quilos. Tá? E a gente tratou como uma alergia alimentar. As alergias graves, né? Assim, muitas das vezes o paciente com um diagnóstico de uma doença de Crohn, né, que começa primeiro como uma doença autoimune, né, começa com uma suspeita de alergia alimentar e que depois vem o diagnóstico da autoimunidade. E à medida que você faz dietas específicas, você acaba fazendo uma imunomodulação naquele trato gastrointestinal. Eu não sei se era exatamente isso que você... E chamar atenção mesmo, né, para essa possibilidade. Eu vou fazer agora um comentário. O diagnóstico. Eu achei a aula da Mônica muito boa, ela mostrou a experiência que ela adquiriu no Hospital Servidores com casos graves. Agora, eu queria lembrar aos pediatras que é mais fácil a gente fazer diagnóstico de hipogama, porque são patologias que cursam só com infecção de repetição no início. Então, você tem por obrigação pedir a dosagem das imunoglobulinas, e você faz o diagnóstico, embora atualmente ainda retarde o diagnóstico em torno de 2 ou 3 anos. Mas, agora, essas outras patologias que cursam com doenças autoimunes e linfoproliferação, é mais difícil. Geralmente são crianças pequenas e você tem que lembrar dos 10 sinais de alerta e os 12 que foram criados pela doutora Magda Carneiro, para você fazer. Eu me lembro, quando eu era dos servidores, que teve um paciente, um lactente, internado com diarreia, com pneumonia, e a gente tratava como um imunodeficiente, sem saber o que era. Até que a mãe, um dia, virou para mim e disse: doutora, meu filho está tomando muita água. Eu já comprei 2 garrafas de água mineral e ele está pedindo. Eu digo, pô, desenvolveu um diabetes. Então, pensar que essas crianças pequenas, tendo o IPEX, você tem que pensar no diabetes. Essa criança foi tratada com insulina, mas, como é muito difícil, antes de 2 anos de idade, ele chegou ao óbito. Então, eu quero parabenizar a Mônica pela situação que ela está, e ela conseguiu dar uma aula muito boa, abrangendo muitas coisas das imunodeficiências. Excelente. Eu ia fazer uma pergunta para a Suzana, mas tem uma pergunta da Neide para a Suzana e vou priorizar. Suzana, como você abordaria uma criança com rinocinusite de repetição e polipose nasal? Então,
Então, a polipose nasal não é tão comum assim na população pediátrica, né? É uma doença que é mais comum no adolescente, o adulto jovem, né? Então, você consegue, junto com a parceria com o otorrino, fazer o diagnóstico dessa doença, fazendo a endoscopia nasal, fazendo a tomografia. Isso daí já te daria indícios de que essa pessoa possa estar com uma polipose, né? A polipose, né, tem um tecido gelatinoso, uma proliferação anormal, que cursa com anosmia, né? Que impacta muito na qualidade de vida do paciente, dificuldade respiratória, é de difícil manejo, porque às vezes o otorrino pode tirar e aquilo pode voltar. Então, a abordagem inicial seria essa, uma boa história, perguntar sobre a questão da reação adversa aos anti-inflamatórios, exacerbação de asma com anti-inflamatórios, para você direcionar a possibilidade desse diagnóstico. Então, seria essa abordagem inicial. Suzana, é o seguinte, a gente se depara muito no consultório com alguns pacientes que chegam querendo fazer o teste alérgico. Se um paciente lactente com 5 meses de idade, você faria o teste? Não, só se tivesse uma história clínica. E nos primeiros meses de vida, as alergias mais comuns são alergias alimentares, né? Aí você ter uma reação, uma sensibilização aos aeroalérgenos é um evento muito raro, né? Você tem que estar muito bem calçado de uma história clínica, né? Mas isso daí é muito raro. Eu acho que geralmente recomendado para acima de 6 meses, embora a resposta seja pequena. Mas a gente recebe muito dessas crianças no consultório. E às vezes vem porque tem alergia, tem asma, né? E tem muito, porque a rinite só vai começar depois de 1 ano. Mas eles têm muito resfriado de repetição, que são virais, e pensam que é alergia. E lembrando os diagnósticos diferenciados que a Suzana mostrou muito bem, né? Fibrose cística, né? Rinocinusite em crianças pequenas, tem que estar atento. Bom, a gente está com a hora um pouco adiantada, acho que cada um poderia fazer 1 minuto de considerações, de agradecimento. Vou começar e passar para a Lúcia. Então, agradecer mais uma vez o convite, agradecer ao José Luiz, que lembrou do Alergo Rio, estão todos convidados, a parceria também com a Soperj, com a Sociedade de Pediatria. E agradecer a todos pelas excelentes palestras. A Lúcia. Foi um prazer participar deste evento, principalmente com pessoas tão queridas, e agradecer a minha querida amiga Sandra e a Adriana pelo convite. E acredito que os pediatras tenham tido uma boa elucidação dos temas que aqui foram ditos. Zé Luiz. Bom, também quero agradecer mais uma vez o convite e parabenizar a Sandra e toda a equipe do Comitê de Alergia Pediátrica pelo evento excelente, né? A oportunidade de falar mais sobre alergia alimentar, esse tema tão palpitante. Parabenizar todos os palestrantes, realmente aprendi muito essa manhã e acredito que todos que assistiram tenham aprendido bastante. Um bom fim de semana a todos. Mônica. Bom, agradecer também novamente o convite, né, de poder participar com vocês, meus amigos, né, a Sandra, a Adriana, e desejar um bom final de semana. Só faltou você, Suzana, que deu uma aula brilhante. Eu também aprendi muito nessa manhã, eu acho que foram aulas bastante abrangentes, né? Foram citados vários diagnósticos diferenciais, então, assim, acho que a gente, assim, tivemos várias provocações, né? Às vezes são doenças mais raras que a gente precisa recordar, então, depois aprofundar, mediante tantos diagnósticos diferenciais, tantas coisas que foram comentadas, a gente sentar, estudar, buscar referência, com relação à minha aula especificamente, o pediatra tentar falar com o alergista, olha, será que vale a pena um parecer da alergia, não vale a pena? Tomar cuidado para não entrar muito nos tratamentos alérgicos, porque com frequência tem o pé da criança utilizando
medicações inalatórias, usando técnica errada, usando medicações corticóides inalatórios por meses, por anos, e a gente sabe que isso tem efeito colateral. E eu me preocupo muito com os efeitos adversos, principalmente na população pediátrica, tá? Então, eu desejo um bom final de semana para todos e agradeço também porque eu aproveitei muito. Bem, nosso segundo módulo também foi um sucesso. Foi muito rico, acrescentando e atualizando a todos na alergia alimentar, rinocinusite e erros inatos da imunidade. Encerrando, eu quero agradecer a todos, moderadores, palestrantes, participantes, pela manhã maravilhosa em um dia tão especial, em que aprendemos e nos atualizamos bastante. Muito obrigada de coração. Passo a palavra para a doutora Adriana para suas considerações finais. Queria agradecer muito, tá, por estar participando, ajudando a minha amiga Sandra, pelo carinho de todos, pelo cuidado no preparo das apresentações, guardando cada indivíduo, né, por situações específicas, principalmente a doutora Mônica, que está aqui, se esforçou para estar aqui com a gente. Queria te dar um abraço aqui virtual e agradecer por você ter mantido sua aula. As aulas foram brilhantes, assim, realmente bastante atualizadas, guardando as dificuldades técnicas do Teams, a gente conseguiu, tá? E, assim, eu acho que vai ficar gravado esse evento num dia super importante, como o Fábio pontuou, tá? E que venham outros eventos por aí. Muito obrigada, um ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigada e uma boa tarde, um maravilhoso final de semana. Mônica, para você, um carinhoso beijo. E a todos os participantes. Amém. Só um minuto.